Olá, eu me chamo Welter e vamos fazer um estudo sobre o CPC 07. Eu pertenço ao grupo de estudos técnicos do CRC. Vamos nessa viagem? Então, o mais importante é nós sabermos as diferenças entre assistência governamental e subvenção governamental. A assistência governamental, ela é uma ação que o governo promove ou destina às instituições do terceiro setor. Então, essa ação, ela não gera em si impacto financeiro. Já a subvenção governamental, essa sim, ela é uma assistência governamental, geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária. Mas não só restrita a ela, concedido também às entidades através de um ativo ou uma redução de passivo. A subvenção governamental, ela tem uns pilares, né? E é muito importante que as instituições, principalmente as do terceiro setor, elas saibam dessa diferenciação, pois o CPC, ele traz consigo essa normatização justamente para que as empresas possam fazer a contabilização da forma mais correta. Antes de 2007, com a 11.638, as instituições, elas faziam a contabilização do recebimento dessa subvenção passada pelo governo diretamente em suas contas de resultado. E isso interferia diretamente nas demonstrações financeiras. E às vezes não representava, em sua grande maioria, a realidade daquela instituição. E as instituições, então, passavam-se com resultados, em grande maioria, resultado positivo, o que não retratava a realidade. Então, esse CPC, ele veio com o intuito de organizar essa forma de contabilização. E eu tenho comigo que a maioria dos contadores precisam ter o CPC. É necessário que se faça que o CPC seja um livro de cabeceira, porque ali nós temos todas as regras, nós temos todas as formas de contabilização e as formas corretas. Então, quando nós falamos em subvenção, nós falamos que não deve ser reconhecida até que exista razoável segurança de que a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas às subvenções. E a subvenção será recebida. Portanto, então, quando se tem, recebe-se do governo, recebe-se um valor, e você faz o registro em sua conta de resultado, sem que a entidade tenha cumprido a obrigação que está estabelecida, torna-se irreal aquele registro. Então, isso é muito importante. Aí que está a diferença do registro contábil. É quando nós fazemos esse reconhecimento ele precisa ser registrado, num primeiro momento, na conta patrimonial. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar em base sistemática, desde que atendidas as condições do pronunciamento. Qual o pronunciamento? O CPC 07. Então, hoje, as instituições, elas já têm todo esse cuidado para que se faça o registro contábil. Ou seja, existe uma fiscalização, existe um órgão fiscalizador do terceiro setor, que ele acompanha e faz valer as regras do CPC 07. Né? Então, vamos a uma análise simples. Hoje, recebeu-se uma verba do governo, através de termo de cooperação, termo de convênio, emenda, tem que se fazer o registro, debitar no seu ativo, banco, e creditar em uma obrigação, que é a conta de passivo. Então, isso é muito importante que fique claro para todos que
esse CPC, ele cria essa normatização. Então, subvenção governamental raramente é gratuita. Ou seja, você tem que cumprir algo em troca. A entidade ganha efetivamente a receita quando cumpre a regra. Então, vamos dar um exemplo. Você fez um termo de cooperação, um termo de convênio, o que seja, da forma para aquisição de material de consumo, dos mais diversos materiais de consumo. Então, você não pode fazer o registro dessa entrada da verba diretamente na sua conta de resultado. Por quê? Porque o governo ele criou regras. Você mandou um plano de trabalho dizendo, eu preciso de comprar A, B e C. Então o governo fala, então tá aí o dinheiro para você comprar A, B e C. Só que essa verba está atrelada à condição que você pleiteou. Por isso que você deve fazer o registro lá na sua conta de passivo. Porque quando você registra sua conta patrimonial lá do passivo, você gerou uma obrigação. Caso você não cumpra a exigência que o governo estipulou lá no plano de trabalho pactuado entre o órgão concedente e o órgão que recebeu, você tem uma obrigação a ser devolvida ou cumprida. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção das demonstrações do resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo, no ato do recebimento do recurso pecuniário, deve ser uma contrapartida no nosso passivo. Então, para que a gente entenda melhor essa forma de contabilização, porque a regra ela é muito legal quando a gente lê, mas às vezes para nós colocarmos em prática e definirmos como que vai ser, complica-se na cabeça de algumas pessoas. E é muito simples. Então, quando nós recebemos a verba, débito de um ativo contra crédito de um passivo. Pronto. Foi para aquisição de um ativo imobilizado ou consumo. A regra é a mesma. Débito do meu banco, crédito do meu passivo. Eu fiz a aquisição. Crédito do meu passivo contra débito do meu estoque. Eu coloquei em uso, consumi. Débito do meu crédito do meu ativo, débito da minha despesa. E neste momento é que é o pulo do gato. Neste momento é que eu tenho que fazer um equilíbrio das contas. Então, o CPC 07, ele traz consigo o equilíbrio das contas. Nós precisamos ter equilíbrio nas contas. Então, quando eu contabilizo uma despesa, para igual valor, eu preciso contabilizar uma receita. Aí, neste momento, eu tenho que fazer um lançamento de crédito da minha receita contra débito lá daquele meu passivo quando entrou o recurso. E o ideal é que as instituições, elas criem vínculo entre as contas. O que seria esse vínculo entre as contas? É fazer com que as contas, elas tenham ligação. Então, se eu criei lá no meu passivo diferido, eu criei uma conta chamada A. Então, eu vou criar lá na minha receita uma conta A e lá na minha despesa, se possível for, também uma conta A, para que eu faça o equilíbrio entre essas contas e apresente aos órgãos fiscalizadores. Então, quando nós falamos no anterior, nós estávamos falando de imobilizado. E na hora que eu faço o equilíbrio, no momento da minha depreciação, essa depreciação que é registrada lá na minha despesa, eu faço esse equilíbrio dela, contabilizando lá na minha receita contra o meu passivo. E o material de consumo? A lógica e o raciocínio é o mesmo. No momento que eu consumo um item de consumo, eu tenho que fazer o reconhecimento daquela despesa de igual valor lá na minha receita, para que haja o equilíbrio. Isso vai interferir no resultado? Em hipótese alguma. O objetivo da subvenção governamental é justamente esse. Esse CPC ele veio para normatizar isso, eu havia dito. Ele vem para fazer com que haja equilíbrio entre as contas. O ativo não monetário também pode ser obtido como subvenção governamental. Pode. A subvenção governamental, ela pode estar representada por um ativo não monetário, como terrenos e outros. E a contabilização também deve seguir
praticamente o mesmo princípio, o mesmo raciocínio. E a apresentação lá no meu balanço patrimonial das subvenções? A subvenção governamental pode estar representada por ativo não monetário, como terrenos e outros. E a forma de para uso da entidade. E a forma de contabilização é basicamente a mesma. Então tem que se respeitar as regras para que haja uma coerência e um equilíbrio entre as contas: ativo, passivo, receita e despesa. Lá no balanço, são considerados aceitáveis 2 métodos de apresentação nas demonstrações contábeis da subvenção. Uma dos métodos reconhece a subvenção governamental como receita diferida do passivo, sendo reconhecida como receita em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo. É aquilo que eu havia dito. O bem sofre depreciação, você reconhece a depreciação equilibrando ela lá como receita. A redutora do meu ativo tem que ser reconhecida lá no meu passivo e nas minhas contas de resultado. A apresentação dessa subvenção ainda lá na demonstração de resultado, algumas vezes são apresentadas como crédito na demonstração do resultado, quer separadamente sob um título geral, tal como outras receitas. Isso aí é um grande perigo, por isso que eu estava dizendo, é ideal que você crie contas que elas tenham lastro. Se é conta A que eu crio num, conta A no ativo, conta A no passivo, conta A na receita e conta A na despesa. E assim sucessivamente. Porque se você cria uma conta outras receitas, como eu já vi em algumas demonstrações, isso gera dúvida e para que você crie o equilíbrio entre as contas, fica muito mais difícil. Então, criou-se no ativo uma conta, no passivo, na receita e na despesa, o equilíbrio das contas é inevitável. E a assistência governamental, igual eu havia dito lá no início, ela é uma ação. Então, o governo, ele promove uma ação que, em sua grande maioria, não é em caráter pecuniário. Um exemplo, assistência técnicas e de comercialização gratuitas e a concessão de garantias. Esse foi um pouco do nosso CPC 07, mas eu recomendo que faça o uso e a prática desse CPC.